Gênesis 39, vamos ler a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo aquilo que possuía. Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os seus cuidados, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor colocou os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo aquilo que ele tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia, aconteceu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão, fugindo, chamou os homens de sua casa e disse: vejam, o meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. E quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ele guardou a capa consigo, ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltasse para casa. Então ele repetiu as mesmas palavras. O servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me. Mas quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo o seu senhor as palavras que a sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim. A sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo aquilo que ele empreendia. O texto, hoje a mensagem é sobre José. O título da mensagem é José, o Fiel. Nós vamos tomar José como um exemplo de fidelidade. O que é ser fiel? Essa é uma pergunta relevante, não é? Ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas se esquecem do que essa palavra de verdade significa. As pessoas, elas não são fiéis nos seus relacionamentos,
Elas não são fiéis para com os que estão no seu círculo de convivência diariamente. Quantas amigas falsas você já teve ao longo da vida? Quantos amigos que ganharam a sua confiança, te mostraram lealdade, depois te traíram, depois acabaram falando mal de você pelas costas? Observem o mundo ao redor, observem o mundo moderno, irmãos. As chamadas fake news, notícias falsas que são disseminadas nas redes sociais, são proferidas por pessoas que são infiéis para com a verdade. E é por todo esse motivo que eu coloquei aqui, porque nós não vemos pessoas fiéis em seus relacionamentos, leais para com aquelas que estão nos seus círculos sociais, pessoas que disseminam inverdades, mostrando sua infidelidade para com a verdade, para com o que é bom e verdadeiro. É necessário uma mensagem como essa, que nos desperta a sermos fiéis para com o nosso próximo e, sobretudo, para com Deus. Para com todos, devemos demonstrar fidelidade e lealdade. E se você se atentar para a vida de José, com certeza você vai ser abençoado, abençoada. Vai conseguir encontrar elementos que vão mostrar como você pode exercer a sua fidelidade para com o próximo e para com Deus. O que está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler? José é vendido como escravo. É vendido como escravo pela mão dos seus próprios irmãos. Ele vai passando de mão em mão até chegar em Potifar, capitão da guarda de Faraó. Um cargo altíssimo, seria mais ou menos como o ministro Sérgio Moro hoje em dia. E Deus está com José. Deus abençoa as obras da mão de José. E rapidamente Potifar, esse homem importante, esse homem do alto clero, ele delega a José a tarefa de cuidar de toda a sua casa, o que é também um cargo igualmente alto. E é nesse ponto do texto que nós estamos, enquanto José administra com fidelidade e lealdade toda a casa do seu Senhor. Vamos ver o verso de número 2. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Que verso significativo! Porque esse verso nos mostra que o favor de Deus não muda de acordo com as circunstâncias. O favor de Deus continua o mesmo, independentemente daquilo que você venha enfrentar na sua vida. As circunstâncias podem ser terríveis, como as circunstâncias de José eram. Ele estava escravo na casa de um funcionário público. Mas o favor de Deus continuava sobre a vida dele. Ele foi abençoado em tudo, enquanto servia, enquanto administrava. E tanto era fiel, e tanto que Deus o abençoava, que o verso nos revela que ele passou a morar dentro da casa de Potifar. Antes ele morava fora, agora ele está em um círculo interno, ele passa a morar dentro da casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar. Em tese, você só traz pessoas que você confia para morar dentro da sua casa. Poucas coisas são mais íntimas do que uma casa. E José gozava da confiança de Potifar, da confiança do seu senhor, demonstrando então a sua lealdade e a sua fidelidade. E aqui a gente chega e esbarra no nosso primeiro conceito de lealdade. O que é lealdade, pastor? O que é fidelidade? Lealdade é retribuir confiança. Isso é lealdade. Quando alguém confia em você e você retribui de maneira positiva aquela confiança, isso mostra o seu caráter leal. O que fazia José ser leal a Potifar
era o fato de que Deus estava usando o seu senhor, que estava usando Potifar, para demonstrar a confiança que tinha nele. Deus confiava em José. Deus delegou uma casa inteira para José cuidar. E apesar das circunstâncias não estarem tão boas, porque ele era escravo, José demonstrava integridade através da sua lealdade. Leais, eles olham para o que Deus os está confiando. É isso que os leais fazem. Você é leal? Tem olhado para aquilo que Deus está confiando em você? Era tão clara a mão de Deus sobre a vida de José, que Potifar via nele um amuleto da sorte, uma oportunidade para que alguém cuidasse de toda a administração da casa dele, sem que ele tivesse que se preocupar com nada. Olha o verso de número 3. E o seu senhor viu que Deus estava com ele. Amuleto da sorte. Opa, não conheço Deus desse cara, mas Deus é com ele. Ele é o meu pé de coelho. Vou ficar com esse cara, que esse cara vai me fazer prosperar em todas as áreas aqui. E fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. E aí Potifar ficava tranquilo, não precisava cuidar da sua casa, que deveria ser um baita casão, deveria ser um baita casarão, nem cuidar dos seus funcionários. Potifar ficava relaxado, sem se estressar, cuidando dos negócios do rei, que José estava cuidando da sua casa. Você sabe que esses grandes CEOs, se você não sabe o que é um CEO, é o que administra uma grande empresa, tipo o presidente da Coca-Cola, é o primeiro homem da Coca-Cola, ele administra tudo. Esses grandes presidentes, tipo da Mercedes-Benz, e entre outras marcas famosas, sabe o que a empresa faz com esse presidente, com esse CEO? Ela paga a escola dos filhos, ela paga assistência médica, ela paga muitas vezes residência, ela paga o carro do cara, do presidente, dá gasolina, dá tudo que ele precisa para que ele não tenha que se preocupar com nada, dá um baita salário, isso nem precisava citar, além de todos esses benefícios, dá um baita salário. Pobre é nós, filho, tem muita gente rica por aí. Para que o presidente não tenha que se preocupar com nada e somente se preocupe e se atarefe com os negócios da empresa. Potifar era assim. Viu em José essa rede de benefícios. Olha, eu tenho um cargo importante, não vou precisar cuidar de nada. Ele é a minha tranquilidade, ele é o meu sossego, ele é a minha paz. Esse jovem vai cuidar de tudo para mim. Ele confiava 98% em José. Não confiava totalmente. A gente vai ver que no finalzinho do verso número 6, parte B, diz assim, que mais somente com a sua comida, ou seja, cuidava apenas da sua comida. Potifar confiava 98% de tudo que acontecia na casa para José, mas da comida, daquilo que podia ser envenenado por gente mal intencionada, daquilo que podia fazer mal e tirar a vida dele, ele preferia preparar ele mesmo. Ele não confiava bastante para deixar sua vida nas mãos de José, mas confiava bastante para deixar todos os seus bens na mão de José. O que é muito, irmãos. É 98% da vida de alguém, se assim a gente puder medir. Tudo aquilo que ele possuía. José gozava de extrema confiança. Ele chegou a receber o máximo de confiança que Potifar podia dar a alguém. Ele confiava em José. E qual é a origem de tanto favor da parte de Deus sobre a vida de José? Qual é a origem de tanta bênção? Tudo aquilo que José tocava prosperava, tudo aquilo que José administrava saía. Era um empreendedorismo de sucesso. Uma fórmula que se procura nos dias de hoje. Qual que é o segredo de uma graça tão grande que abençoou até mesmo um homem pagão como Potifar? Que Potifar era abençoado na sua casa,
Potifar era abençoado na sua casa, e a palavra vai nos revelar que ele também era abençoado no campo, daquilo que José não cuidava. Uma bênção tão grande que ultrapassou as fronteiras de José, que abençoou também o seu próprio Senhor, alguém pagão que não servia o Deus de José. A origem dessa graça, irmãos, as raízes desse favor tão grande e admirável, é o amor. Vamos ver o verso de número 5. Desde que o colocou como mordomo da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O amor de Deus que havia escolhido Abraão, o amor de Deus que havia escolhido Isaque, o amor de Deus que havia tocado também Jacó e transformado toda a sua vida, esse mesmo amor também escolheu José. E por isso ele era bem-sucedido. Era uma demonstração gratuita, abundante, grande, de amor da parte de Deus para com a vida de José. E por conta do amor de Deus, José administrava como Deus e para Deus. Preste atenção nisso. Por conta do amor de Deus sobre a sua vida, José, observando esse amor, se atentando para esse amor, administrava como Deus para Deus. Como Deus, porque o nosso Deus, ele coloca ordem no caos. Basta ver Gênesis 1, capítulo 1. O primeiro grande administrador não foi quem quer que você queira nomear um grande patrono da administração. Não é a minha área de atuação. Mas não é ele. O primeiro e maior administrador de todo o universo é Deus, que criou o cosmo. Se você não sabe qual é a origem da palavra cosmo, eu traduzo para você. Cosmo quer dizer ordem. É isso que quer dizer a palavra cosmo. Então, quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, ele começou a dar formas às coisas, administrar, criar todos os seres viventes, toda a diversidade mineral, animal e vegetal que existe no mundo, foi Deus que criou e ordenou para que esteja exatamente do jeito que está. E colocou o homem em uma hierarquia superior à da sua criação, a fim de administrar toda a obra das suas mãos. Deus é um Deus que coloca ordem no caos. E Ele nos chama para fazer o mesmo. José chegou na casa de Potifar. Estava tudo um caos, uma tremenda bagunça, e ele coloca ordem no caos e é abençoado. Ele administra como Deus, copiando o exemplo de Deus. E administra como Deus, para Deus. Porque aonde quer que o crente está, em primeiro plano, ele não administra, ele não faz para o homem. Ele faz para Deus como um ato de louvor e adoração. Não se engane. Qualquer lugar é possível administrar uma pousada como Deus para a glória de Deus e uma igreja como o diabo para a sua própria glória. É possível os dois. Os homens costumam acreditar que existem lugares mais sagrados do que outros. Os homens costumam fazer isso. Deus não. A Ele pertence a terra e a sua plenitude. Tudo é dele. E se tudo é dele, aonde quer que Ele tenha nos plantado, nós devemos administrar como Ele, colocando ordem no caos e para Ele. Esse é o verdadeiro mandato cultural. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, administre como Deus para a glória de Deus. Porque esse lugar que você está, esse departamento, essa empresa, essa ONG, não importa. Se você é dono de casa, sua casa, esse lugar pertence a Ele. José glorificou a Deus no Egito, irmãos.
José glorificou a Deus em uma terra pagã, enquanto os seus irmãos não glorificaram a ele na terra prometida. É possível fazer os dois. E o que é fidelidade? Como a gente viu, é retribuir a confiança, é olhar com gratidão ao favor de Deus e respondê-lo de maneira positiva. É administrar baseado na graça e no favor, no amor do Senhor. É isso. Estava tudo às mil maravilhas para José. Um cargo alto, administrador, fazendo tudo para a glória de Deus. Estava contente, estava alegre apesar de tudo. E quando tudo parecia estar bem, há uma reviravolta na história. Tudo parecia estar bem, mas não existe fidelidade que não passe pelo vale da provação. Os casados sabem disso. Que não existe fidelidade que não passe pelo vale da provação. A verdadeira fidelidade, ela é provada no fogo da tentação. As tentações são necessárias para testar a genuidade de uma fidelidade, para mostrar que ela é original. Ela não é uma fidelidade fake, como a gente falou no início da mensagem, como aquele povo que você conhece. A mulher de Potifar, que não deveria ser nada feia, convenhamos, né, irmãos? Então, possivelmente era uma mulher muito atraente. A mulher de Potifar, ela vê José, e vamos ver o final do verso de número 6. José era belo de porte, de corpo e de rosto. Puxa vida, quando junta essas duas coisas, né, irmão, é difícil. Belo de corpo e belo de rosto. Você já viu recepcionista de hotel, tanto homem quanto mulher? Geralmente é uma pessoa esteticamente, segundo os padrões modernos, bonita. É geralmente uma pessoa com um sorriso certinho, uma pessoa lá que você olha e você já fica um pouco perdido. Geralmente são essas as pessoas que se escolhem para estar em recepção, tanto homem quanto mulher. E Potifar viu em José essa oportunidade de ser o grande anfitrião da sua casa. Além de administrar a sua casa, era também um vaso bonito, né? Fica aí enfeitando o ambiente. E a mulher dele também viu. E viu com outros olhos. Viu como uma oportunidade de tê-lo para si. E o cobiçou. Não se importando com aquilo que o marido lhe dava. Não se importando com a vida boa que tinha. Não se importando em honrá-lo. E ela o cobiçou para si. José, por sua vez, ele era grato pela confiança de Potifar. Ele não desejava trocar essa confiança por 15 minutos de prazer. José, ele tinha essa integridade. Não importa quão bela era a esposa de Potifar, a sua lealdade falava mais alto. A confiança que ele queria retribuir a Potifar falava mais alto do que o barulho efervescente da tentação. E quantos aqui falam mal do próprio irmão, da própria irmã, por tão menos? Quantos não furtam os próprios patrões sem pensar duas vezes? Estão aqui essa manhã. Ser fiel a Deus é ser fiel a homens, irmãos. Não se engane. Retribuir a confiança dos homens é retribuir a confiança de Deus, porque Ele te colocou aí. E ser infiel a homens é ser infiel também a Deus. Não há diferença. E quando eu não departamentalizo a coisa, quando eu não tenho dois relacionamentos diferentes, não, meu relacionamento com Deus é um, meu relacionamento com a minha esposa é outro, não, meu relacionamento com Deus é um, meu relacionamento com os meus colegas de trabalho é outro. Quando eu não departamentalizo essas relações, eu consigo, como José, mostrar um relacionamento baseado em verdade, fidelidade e lealdade.
que contradiz tudo aquilo que está ao meu redor. Porque o mundo não espera isso. O mundo não espera a fidelidade. Não pense que você vai conseguir sair daqui essa porta essa manhã e vai aplicar essa mensagem. Não pense que vai ser fácil assim. Aprendi a ser fiel, é isso, pastor, minha mente foi transformada, é assim que eu vou agir como José. Não é assim que funciona. A gente vê que a mulher de Potifar, olha o que ela fez no 8 e o 9. Mas ele, José, pela confiança, pela lealdade, disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou a mim tudo o que ele tem. Confiança, ele retribui a confiança que os homens colocaram nele, porque ele sabe que Deus o colocou ali. Ele é fiel ao homem, porque ele sabe que sendo fiel ao homem, também está sendo fiel a Deus. Olha o verso 9. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque você é mulher dele. Como eu poderia cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Ser fiel a homens é ser fiel a Deus. Pecar contra os homens é pecar contra Deus. José não departamentaliza as coisas. Mas saiba que não vai ser tarefa fácil aplicar essa mensagem. A sua confiança, a sua fidelidade, ela vai ser provada. Se a vida cristã ela seria muito fácil se a gente tivesse que resistir às tentações apenas uma vez. Quem gostaria de ter que resistir apenas uma vez às tentações? Seria fácil demais, não é? Diria não para aquela tentação, uma vez ela acabava, nunca mais ela voltava. A vida cristã não é assim. A gente tem que entender que a gente vai ser provado, a gente tem que entender que a gente vai ser testado, a gente tem que entender que nós seremos tentados. O cristão experimentado, ele responde a tentações diferentes milhares de vezes. Diversas tentações com várias caras vão surgir na sua vida e você vai ter que responder a elas e ser aprovado. E o cristão experimentado também responde a mesma tentação uma centena de vezes. Prepare-se para isso. Olha só o que diz. Verso 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia, a mesma tentação centenas de vezes. Para não macular sua fidelidade, e esse é o objeto que está sendo provado ali, nessa situação, José ele não dá ouvidos à esposa de Potifar. José a ignora. Olha como é a parte B do verso 10. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, para estar com ela. Nem mesmo para ficar no mesmo ambiente. Ele não dava ouvidos, ele tapava os seus ouvidos. Eu aviso para você aqui essa manhã. Todos os que quiserem ser bem-sucedidos em demonstrar a sua fidelidade a Deus, devem fechar os seus ouvidos para o mundo. E é por isso que a gente não senta na roda dos escarnecedores. Não é? Você não senta na roda dos escarnecedores. Você não senta. Né? Você não senta. Por isso que a gente não ouve conselho de ímpio. Né? Você não ouve conselho de ímpio. Eu tenho certeza absoluta que você não ouve. Né? Não ouve. Muda a tua trajetória de vida. Tape os seus ouvidos para o mundo. Não se assente na roda dos escarnecedores. Faça como José. Existem criaturas marinhas que moram lá no fundo do mar, na profundeza da escuridão,
marítima. Elas moram bem lá no fundo mesmo. E são os peixes transparentes. E eles têm uma luzinha na cabeça que acende, em outros lugares do corpo também. Quem já viu esses peixes? São bem legais. Só que a pressão do mar lá embaixo, ela é terrível. Ela pesa toneladas. Os estudiosos, eles estavam curiosos para descobrir como que esses peixes tão raros conseguiam viver na profundeza do mar, lá embaixo, tão longe. E então, estudando, eles descobriram um fator interessante que incide sobre o corpo desses distintos animais. Eles descobriram que a pressão que esses animais fazem para fora, de dentro para fora, é muito maior do que a pressão que o mar faz sobre eles. E que é por isso que eles conseguem viver nas profundezas do mar e ficarem tranquilos. Tentações são vencidas assim, quando aquilo que está dentro de mim faz mais pressão do que aquilo que está fora, para dentro de mim. Talvez seja por isso que Cristo disse: maior é o que está em vocês, o Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, do que o que está no mundo. Você pode, se você é cristão, se você é cristã, você pode fazer mais pressão no mundo do que o mundo faz em você. Tape os seus ouvidos. Eu não queira receber aplauso. Não pense que quando você demonstrar a sua fidelidade, a sua lealdade, quando você retribuir de maneira positiva a confiança que Deus, através dos homens, tem em você, que o mundo vai te aplaudir. Que você vai andar na rua e eles vão dizer: lá vai um homem leal, lá vai uma mulher fiel. Não! Isso não vai acontecer com você. Esquece! Não espere aplausos do mundo. Olha o que a mulher de Potifar faz. E um dia fatídico lá, ela pega as roupas de José sem ele esperar. Ele não se coloca no olho do furacão, ele não se coloca na tentação. Ocorreu que ele estava ali no lugar errado, na hora errada, e ela puxa as roupas dele e ele foge, ele corre, demonstrando a sua fidelidade, a sua lealdade. Ela com o ego ferido, ela com o orgulho machucado, pega as roupas de José e começa a gritar. No fundo ela pensou: não acredito que esse rapaz está me recusando. Recusa qualquer mulher ímpia aí para você ver se ela não vira o bicho. Foi isso que a mulher de Potifar fez. Seu marido chegou em casa, ela falou: olha o que o hebreu que você trouxe para cá, olha o que ele fez comigo. Ele me tentou, ele queria me cobiçar, ele queria me possuir, mas eu agarrei a roupa dele, tirei, briguei, não deixei, e chorou, se fez de vítima, sabe? Tipo Maria do Rosário, tipo isso. Ela fez isso. E o que é resistir à tentação? Demonstrar fidelidade e confiança. Resistir à tentação é fugir da tentação. É a aplicação mais simples desse texto, que todo pregador faz, não podia deixar de fazer. Corra! Tenha coragem de admitir que você é fraco. Você não tem que provar nada para ninguém. Ao ser tentado, não fique para provar que você tem o controle da situação. Fuja para mostrar quem tem o controle da sua vida. É assim que a gente faz com a tentação. A gente não fica para mostrar que a gente sabe das coisas. A gente foge para mostrar que Deus é quem sabe. Que Deus é quem me controla. E se José tivesse ficado, mesmo com toda a sua integridade, mesmo com toda a sua lealdade, possivelmente ele teria falhado. Possivelmente ele teria falhado. E na sua ira,
com a ingratidão que o mundo ofereceu a José através da sua esposa, Potifar, ele lançou José na prisão dos inimigos do rei, o que é interessante. Na verdade, pela cultura da época, ele deveria matar José. Era o Talmud, era as leis egípcias. Ele deveria matar, que teria todo o direito, era dele, aquele que cometeu um crime tão grave. Mas, no fundo ele cirou, no fundo ele ficou com raiva, mas ao que tudo indica aqui, ele sabia bem a mulher que ele tinha. Então, na dúvida, lançou ele na prisão do que o matou. Mas o que aconteceu na prisão? Versos 21 e 22. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade, dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. De favor dos olhos diante de Potifar, ganhou favor aos olhos do carcereiro, que era a autoridade máxima ali da prisão. Ao qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo aquilo que se fazia ali. E diz mais: e o carcereiro não se preocupava com coisa alguma do que estava na mão de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo aquilo que ele empreendia. Você já viu esse filme? Você já viu esse filme? Acabou de acontecer. É as mesmas palavras, só mudou o indivíduo. Antes era Potifar quem confiava, agora é o carcereiro que confia. Antes era Potifar que deu a ele o controle sobre todos os seus bens, agora é o carcereiro quem dava. Antes era Potifar que não tinha que se preocupar com nada, agora é o carcereiro que não tem que se preocupar com nada. O favor de Deus não muda conforme as circunstâncias, porque Deus não muda. Porque Deus não muda. A história se repetiu exatamente como da primeira vez. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele, o nosso Deus, não muda. E eu meditei isso em oração há algum tempo atrás. Eu falei: Senhor, a Tua palavra me convence de que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor é fiel porque Tu não me deixou órfão, abandonado. Enviou o Seu único Filho para morrer por mim, para que eu pudesse ter vida eterna. O Senhor é fiel, o Senhor não muda. Mas e eu, Senhor? Eu estou mal resolvido. Será que eu mudo quando as circunstâncias mudam? Será que eu caio quando as coisas não vão do jeito que eu quero? Será que não pode vir uma tentação, uma provação, uma luta na minha vida sequer? Que eu já falo: Senhor, Tu não estás olhando para mim. E eu já encontro nisso uma plataforma, uma desculpa para que eu possa pecar? Em Cristo, irmão, você pode esperar vencer qualquer tentação. Porque Ele é fiel. É sobre o caráter desse Deus fiel que você se encontra repousado e descansado. Você vai sair daqui, vai enfrentar diversas tentações, milhares de vezes, e vai enfrentar uma mesma tentação centenas de vezes, e vai se apoiar no caráter do seu Deus e ser bem sucedido espiritualmente, em nome de Jesus.